Saúde, estamos de volta no nosso Sofá da Discórdia hoje com um assunto muito sério. Tem um mês que a gente está falando sobre isso, tem um mês que a gente está, assim, se assustando, né? Paulatinamente com essas informações que chegam a conta-gotas, né? Do terremoto da Venezuela, 5.400 mortos, é uma conta que segue aumentando, são 17 mil feridos e 20 mil pessoas em abrigos temporários. O número de desaparecidos ainda é incerto, mas a gente vai entender agora que pode chegar até a 50 mil pessoas. Vamos falar de economia, da situação política, da situação de vida por lá. Estamos recebendo o Carlos José León, que é cientista político venezuelano, vive no Brasil e acabou de voltar de uma temporada na Venezuela, participando inclusive como voluntário lá dos trabalhos. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, toda a equipe, pelo convite. Como é que foi o seu trabalho lá? Sua mulher ainda está na Venezuela, né? Sim, toda a minha família, minha esposa continua lá na Venezuela, graças a Deus ela está em Caracas e a família dela também está bem. A minha família também mora em Caracas. Eles estão bem, mas viveram o susto, né, nos prédios onde eles moram, todo mundo correndo, as crianças. A região mais atendida foi a de La Guaira, né? Sim, principalmente. E eu vi que o número de mortos parece que supera 5 mil mortos, não é isso? Oficialmente esse é o número que o regime comunica. Mas ainda tem muitos desaparecidos e tudo. Existem ainda centenas de famílias procurando os seus familiares, né? Estou falando de indivíduos procurando de 3 a 4 membros de famílias embaixo dos escombros. Nossa, muito. Assim, a gente viu de longe uma certa polêmica em torno de algumas ações humanitárias que foram para a Venezuela e que teriam tido dificuldade até em trabalhar em conjunto com as forças nacionais, com o governo venezuelano, até algumas... são denúncias, tá, José? Não quer dizer que a gente não tem prova, né? Foram feitas, mas de que o governo não teria, de fato, colaborado muito para algumas missões, ou teria até criado algumas forças armadas o pedido de propina para poder. Nós estamos voltando para a rádio agora, recebendo aqui o José León, que estava na Venezuela, acaba de voltar ao Brasil, participou das ações, né, internas após o terremoto. São milhares de mortos, desaparecidos, e eu estava perguntando para ele sobre essas polêmicas que a gente vê de fora, né? A verdade é essa, e como que isso repercutiu internamente lá, de uma possível não força, realmente uma colisão com o governo para fazer as coisas mais leves. Sim, as denúncias não apenas institucionais, né, de algumas missões de países, mas as denúncias dos próprios sobreviventes dos terremotos relataram nas primeiras horas, por um lado, a desatenção das autoridades. Esse é o primeiro momento que é importante pontuar, e, consequentemente, nos próximos dias, as famílias que já alertavam a presença de voluntários internacionais que, com retraso, tinham chegado aos locais, e muito desse retraso se devia à politicagem que o regime estava fazendo com essas missões internacionais nos aeroportos. No caso de aeroporto de Valência, onde eu presenciei 2 voluntários brasileiros colocados numa parede que tem uma logo da governação do estado de Carabobo. Eles ficaram ali por mais de 30 minutos, enquanto cada um dos funcionários, seja da guarda, dos bombeiros, do resgate civil, até a autoridade do terremoto, ia até eles para tirar uma foto. Eu presenciei isso enquanto aguardava as malas, e eles também aguardavam as malas. Então, Mateus, a denúncia existe, e a prova, estou te dando um exemplo. Escutei também muitos voluntários que, devido à dificuldade para entender a forma correta de tirar um corpo vivo ou já morto do local, poderia ter sido uma diferença quando os voluntários internacionais chegassem ao local que tem expertise. Agora, é realmente também assustador a gente entender que você estava me dizendo, tem um local ali onde as pessoas vão cadastrar familiares e amigos que estão desaparecidos. Esse número já chega perto dos 50 mil. Ou seja, as forças que estão por lá, 31 países ajudando, fora o exército também venezuelano. Isso não está sendo suficiente. Algumas famílias estão alugando escavadeiras para procurar. Agora, não é mais uma questão de esperança, porque um mês depois é muito difícil que alguém esteja vivo ainda, mas vejam bem, cerca de 50 mil pessoas ou corpos embaixo dos escombros. Sim, e a questão das escavadeiras e outras
tipo de maquinárias como furadeiras para romper as placas também escasseiam por lá. Não tem a pessoa, uma família, uma mulher que perdeu o marido, os 3 filhos, ela não tem, por um lado, a força para manipular uma ferramenta dessas e não tem a mobilidade econômica para pagar voluntários para fazer o resgate, eventualmente, se existisse a suspeita de que lá estão os corpos. Porque temos residência de 15, 30 andares, de 25 a 15 andares, mas também residência de 4, 5 andares, que ficaram todos no plano, no chão. Então, a questão maquinária está obedecendo, sim, a uma demanda econômica e a um público que pode pagar esses locais, não só a maquinária, mas também o grupo de voluntários para fazer o resgate. Gente, um prédio de 25 andares todo no chão, mas não é um só, não. São dezenas. Centenas de prédios com mais de 20 andares, todos. Cara, 50 mil pessoas é muito. É muita gente. Sério isso. São pessoas eu tenho uma dúvida, Carlos, que a gente sabe que a Venezuela tem algumas sanções políticas, né? E isso fez ou faz com que haja um impedimento de receber ajudas humanitárias? Ou eles têm recebido ajudas humanitárias? Ou, na verdade, no primeiro momento, a gente sabe que o Brasil mandou avião, enfim, essas ajudas ainda continuam acontecendo? Continuam acontecendo, mas há fases da ajuda. A primeira fase das ajudas tem a ver com a presença da equipe humana para poder elaborar o resgate. Dos bombeiros, isso. E todos os países, inclusive o Brasil, providenciaram equipes técnicas de resgate, como bombeiros e proteção civil. Logo, há uma fase humanitária que provê medicamentos, alimentação, e tudo isso vai fazendo em função de um estudo do número de vítimas. Só que se o governo não divulga o número correto de vítimas, os países não podem providenciar a ajuda necessária nesse momento, ainda mais com as denúncias de que eles estão travando a entrada. Sim, então, eu vi a Venezuela, o governo venezuelano mascarando números de vítimas e também de operações de resgate. 31 países por lá. E eu vi também uma recente pesquisa sobre a aprovação da presidente Delcy Rodrigues. Tem aí em torno de uma rejeição muito alta, de quase 70% com relação ao trabalho dela. A situação não ficou mais tranquila com a saída do Maduro? Eventualmente, eu fui em maio, né? Tava de férias no meu serviço, fui visitar a minha família e aproveitei de fazer algumas entrevistas, e do público eu entendia que havia uma melhoria, principalmente na liberdade de expressão nas ruas, entendendo antes dos terremotos que a situação política e de lutas sociais permanece no país. Muitos presos políticos, famílias indo às ruas para reclamar o devido processo dessas situações. Então, sim, o fato dele ter sido retirado do poder executivo na Venezuela tinha facilitado, ainda mais pelas liberações logo nos primeiros meses que ele saiu, de centenas de presos políticos, mas ainda continuava essa disputa social porque outros também fossem liberados. Mas olha que ponto importante que ele traz, né? Há quantos anos a gente não escuta aqui no Brasil, felizmente, essa recorrência, embora existam perseguições políticas, mas de haver tantos presos políticos, né? Porque simplesmente eu não concordo com o regime atual, me colocam na cadeia. E é muito bom ouvir o José León aqui, porque nós estamos falando de alguém que é venezuelano, que tem a família na Venezuela e que pode falar em primeira pessoa, porque muitas vezes a gente vê essas críticas. Eu te perguntava das doações e tudo, porque eu vi uma denúncia de uma organização do Panamá que colocou um trackzinho, colocou um rastreador nas caixas de doações e descobriram que as caixas, 70% das doações foram desviadas. Então foram não para o lugar dos ataques, do terremoto, mas para outras coisas. E quem recebeu foi o governo. E assim como o material doado, o equipamento ou o dispositivo no local. Há um problema estrutural na Venezuela de há décadas que o regime está no poder, que é os países que enviaram hospitais, tipo campanha, hospitais móveis, estão atendendo pessoas que não são vítimas necessariamente do terremoto. Ou seja, pessoas que deveriam ter um hospital para atender problemas básicos como questões ginecológicas, questões de dentistas, estão indo aos locais para receber também essa atenção, porque os hospitais que já do município não têm capacidade. Já não era uma situação favorável, rede elétrica muito complicada, o saneamento básico também, e agora o que estava ruim ficou pior ainda. O cálculo estimado de 20 bilhões de dólares para uma reconstrução. O país já precisava de uma reconstrução, agora precisa de fato, né?
De onde vem esse dinheiro? Qual a sua expectativa? Você que é um cientista político, quem vai colocar a mão no bolso para ajudar a Venezuela? Os Estados Unidos? E outros países também, porque a região já se viu afetada com milhões de imigrantes, né? O Brasil tem hoje mais de 600 mil venezuelanos, mas por aqui já passaram 2 milhões de venezuelanos para outros países, a Argentina, o Chile, a Colômbia. A Colômbia tem 3 milhões de imigrantes venezuelanos. Então toda a região, desde que iniciou essa onda migratória, deve se preocupar sim com uma solução pacífica, necessária, política e democrática na Venezuela. Mas a questão da reconstrução desse estado, antigamente chamado Vargas, mas que o governo mudou para La Guaira, ele passa por entender que o subsolo dessa região não é para suportar o peso de prédios tão alto. Isso é importante trazer para cá. Porque o regime ou os governos anteriores também cometeram uma ineficiência de permitir construções tão massivas, sendo que a Venezuela não tem recebido um terremoto, tem recebido mais de 12 terremotos desde 1900 para cá, apesar de que não seja notório aqui no Brasil que a Venezuela seja um país de terremotos. Sim. Mas temos dezenas de terremotos. Uma curiosidade, né? Você menciona só na Colômbia praticamente mais de 10% da população venezuelana, porque eu estava vendo aqui mais ou menos 28 milhões de habitantes, 3 milhões só na Colômbia, ou seja, teve uma diáspora, né, venezuelana. Sim. E conectando com o Fernando pergunta da questão da captura do Maduro, da prisão, o que você sentiu estando lá em relação, assim, existe uma esperança, tudo bem que teve o terremoto, mas vamos pensar um pouquinho antes, né? Existe uma esperança, existe uma expectativa de uma mudança real de regime, de que seja realmente uma reinstauração da democracia, ou ainda, eventualmente, até uma intervenção dos Estados Unidos nomeando um presidente interino? A intervenção dos Estados Unidos tem direcionado a que essa esperança foi ouvida. Porque mesmo o Maduro estando no poder, o venezuelano ainda mantém a esperança de que a democracia volte ao país. Isso é um fato. O Maduro, no meio desse caminho, e a prisão dele trouxe para a luz da conversa que o mundo precisava ver as atrocidades que estavam acontecendo na Venezuela. E isso só está sendo viabilizado. Hoje a gente está vendo que documentos estão sendo desclassificados nos Estados Unidos para dizer que, desde o governo de Hugo Chávez, as urnas eleitorais tinham sido manipuladas em favor de processos eleitorais. Mas isso não teria sido iniciado sequer se a gente não tivesse pelo menos um primeiro ponto, um primeiro passo dado, que é a prisão de Nicolás Maduro. A esperança posterior mesmo, depois desse terremoto, eu posso vivenciar e visualizar quando eu vejo familiares, porque eu presenciei pais, mães, vendo um buraco de 8 andares perfurado para tirar a família de lá, para dar um digno sepultar de forma digna. Então eu vejo, se essa pessoa que já perdeu tudo, familiarmente, socialmente, porque tem vizinhos também, e tem esperança de retirar, porque aquilo para ele significa encerrar um ciclo, eu entendo que o venezuelano no geral também está preparado para encerrar o ciclo. Ditadura. Surreal mesmo. O ciclo é que acaba, né, terminando assim, né, de uma forma tão trágica, né? É para não se repetir, né? E é necessário que a gente mantenha essa memória viva, né? Hoje a gente tem mortos produto de uma situação natural e mortos produto de uma situação de ineficiência institucional a atender essas vítimas. Isso é importante separar, mas muitos relatos de pessoas, dias vendo o parente ali soterrado, vivo, sendo hidratado, sendo alimentado, mas por não ter a ferramenta correta para ir retirando aos poucos as placas, muitos, centenas, acabaram morrendo no local. Pois então, é uma movimentação que tomou conta do país de um jeito. Eu estava vendo a notícia que o campeonato de futebol, que claro, foi paralisado, né? Mas jogadores de futebol que tinham também familiares ali, o campeonato interrompido e os jogadores participando dos resgates. Imagina, os times de futebol ali com a mão nos escombros, né, José? É algo importante de se trazer, porque não só o futebol, o beisebol também teve... O futebol nem é tão importante lá, o beisebol né? É muito popular. Importante. Os jogadores de beisebol também fazendo isso. Familiares, eles perderam familiares lá, nos locais. E também eles alugaram muitas maquinárias, o qual ajudou também para ajudar famílias para resgatar. Eu só queria conectar para a gente, né, até daqui a pouco retomar isso aqui, mas...
Que triste que é a gente ver uma ditadura ao lado da gente, né? E a gente ainda ter no nosso país um presidente que praticamente não se manifesta, condenou as ações americanas, que, né, condenáveis ou não, também não legitimam as ações que Maduro fazia dentro da Venezuela. É uma pena que o Henrique não pode estar aqui nesse debate nesse momento, porque eu adoraria perguntar sobre essas hipervalidações do governo brasileiro hoje, sobre o Irã, sobre a Venezuela e sobre outros regimes ditatoriais, como da Nicarágua agora, que acaba de se autodeclarar, né, presidente eterno. Então, é uma grande vergonha nesse aspecto o nosso presidente seguir em silêncio e até hoje não ter condenado Maduro, não ter condenado Ortega na Nicarágua e seguir legitimando. Aí, quem está acompanhando pela rádio, internet, o Maduro junto com o Ortega ali, né? Grandes Ortega, amigos, amigos, né? do Foro de São Paulo, né? Não só eles aí, outros ditadores que fazem parte dessa grande vergonha. A gente vai